Estado já registra mais de 120 mil casos e 38 mortes por dengue. CCJ analisa projeto para criar um programa de liberdade econômica no Rio de Janeiro. Plenário aprova projeto que cria regras de acessibilidade para pessoas com autismo em hotéis e pontos turísticos. E a reserva de Poço das Antas, em Silva Jardim, completa 50 anos. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Dados do Ministério da Saúde apontam que já são mais de 120 mil casos prováveis de dengue, com 38 mortes no estado do Rio. As comissões de saúde, de ciência e tecnologia realizaram um debate com a Secretaria Estadual de Saúde para discutir ações de enfrentamento à doença. Jovens de 10 a 14 anos podem se vacinar contra a dengue, mas segundo a secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello, a procura pelo imunizante tem sido baixa e reforça a necessidade da vacinação para se proteger da doença. A gente tem que pensar que a vacinação de dengue ela não é para um instrumento para agora, é para futuros anos. Mas no momento já existe vacina liberada para 10 a 14 anos, as pessoas não estão levando seus filhos para vacinar, uma vacina segura, uma vacina que vai poder sim dar a virada, não agora, mas é um instrumento que a gente já deve proporcionar a nossas crianças, nossos adolescentes. Na linha de frente contra a dengue estão os agentes de combate a endemias, que também participaram da audiência pública. Os trabalhadores realizaram uma mobilização no início deste mês para cobrar melhores condições de trabalho, reconhecimento e valorização profissional. As principais demandas que nós estamos buscando são, primeiro, condições de trabalho dignas para que a gente possa exercer a nossa atividade e proteger a vida da população. Falta equipamentos básicos para a realização do nosso trabalho. Tem trabalhadores que não têm bolsa para trabalhar, tem trabalhadores que não têm uniforme para trabalhar, sequer identificação possuem. Isso dificulta, inclusive, o acesso aos domicílios em muitas cidades do Rio de Janeiro, comprometendo muito o trabalho de combate à dengue, que é um trabalho que é feito no domicílio, né, e na área peridomiciliar. A gente precisa sempre estar identificado para ter um bom diálogo com a população e trazer credibilidade para o trabalho que se faz. Para o deputado Tandy Vieira, presidente da Comissão de Saúde, o diálogo das comissões da Alerj com o governo do estado e os agentes de combate a endemias é fundamental para a elaboração de ações contra a dengue. Ficaram claras muitas estratégias que precisam ser adotadas e continuadas no nosso estado. Por exemplo, o foco na vacinação, a gente precisa aumentar a conscientização das pessoas que, na medida que a vacina se tornar disponível, é fundamental se vacinar. A gente tem que continuar investindo em informação como instrumento de definição das estratégias, a questão da valorização do capital humano. A gente tem os agentes de combate à endemia que estão na ponta enfrentando essa batalha, precisam ser valorizados e terem condições adequadas de trabalho. Enfim, os projetos que estão tramitando na casa, que tratam da dengue, a gente precisa priorizar para criar esse arcabouço legal que favoreça o enfrentamento da pandemia. Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, a deputada Élica Takimoto reforçou a necessidade de conscientizar a população sobre a vacinação contra a dengue, além de pautar o Parlamento Fluminense sobre o tema, para que assim mais ações sejam realizadas no combate à dengue. É um problema complexo que tem que envolver vários setores da sociedade e cuidar de quem está cuidando, né? As coisas apontadas aqui, a gente tem muitas soluções, inclusive a vacina, que tem pouquíssima adesão, então é um problema colocado aqui. A questão do repelente, muitos ajudam, outros envenenam a população, então dosar qual o repelente que é bom, informar também, fazer campanhas de informação e cuidar de quem cuida. Precisa dialogar com outros setores da comunidade e a gente trouxe aqui, eu acho que a mesa que foi bem diversa, eu acho que representou vários setores da sociedade, ainda não contemplou toda a sociedade e com isso a gente agora tem munição para legislar, para ver como que a Alerj pode atuar para resolver essa questão do que está acontecendo, essa questão alarmante da dengue no nosso estado. O estado do Rio pode ganhar um programa de liberdade econômica. O objetivo é criar um ambiente mais favorável e desburocratizar os instrumentos regulatórios e a prestação do serviço público. O projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para aprovação em plenário.
De acordo com o presidente da CCJ, a ideia é fazer do Estado do Rio um lugar em que cidadãos e empreendedores possam exercer sua liberdade de escolha, onde os produtos e serviços circulem de maneira mais simples possível e o governo tenha como papel principal a garantia dessa liberdade, reduzindo a burocracia e facilitando a abertura de empresas. O programa também vai contar com o Prêmio Liberdade Econômica RJ, destinado ao município mais bem classificado nas categorias Estado de Direito, Tamanho do Governo, Eficiência Regulatória e Abertura de Mercado. A gente sabe que é fundamental fixar negócios no Rio de Janeiro, trazer negócios para o Estado do Rio de Janeiro para gerar pagamento de imposto, para gerar emprego, para gerar desenvolvimento econômico. E a gente sabe que o Rio de Janeiro, por algumas razões, acaba se tornando um ambiente hostil. É notável a dinâmica do governo do Estado no sentido de valorizar essa iniciativa e desburocratizar, haja vista que a gente vem batendo recordes de novos negócios e novas empresas sendo instalados no Rio de Janeiro. Outra proposta de autoria do parlamentar e aprovada pela CCJ é a que implementa a utilização de drogômetro ou salivômetro nas blitzes de lei seca no Estado. O próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece que não apenas o álcool é um fator que pode propiciar o acontecimento ali dos acidentes de trânsito. Outras drogas, outras substâncias alucinógenas também interferem na direção. Então é fundamental que todo o aparato já estabelecido pelo Estado para a Operação Lei Seca também tenha um condão de fazer a fiscalização da utilização dessas substâncias. As concessionárias de trens e metrôs do Estado podem ser obrigadas a instalar aviso sonoro e cronômetro nas plataformas, com alerta e orientação aos usuários sobre o fechamento das portas. Essa é mais uma proposta do deputado Rodrigo Amorim, que recebeu parecer pela constitucionalidade pela comissão. Habitualmente, eu sempre observei, e isso vem se agravando, o fato das pessoas ficarem presas quando a porta fecha em cima das pessoas, às vezes senhoras e crianças e tudo mais. Então é necessário que um aparato, um equipamento que já vem sendo usado em metrôs no mundo afora, possa ser utilizado aqui, que é um cronômetro sobre o fechamento das portas e, sobretudo, o aviso sonoro, para aquela pessoa com deficiência, aquela pessoa com dificuldade de mobilidade, possa prevenir acidentes. Então, mais uma ação visando o bem-estar da população e que não gere impacto tão intenso para as concessionárias. O governo do Estado e empresas privadas que atuam na organização e estrutura do Carnaval podem ter que instalar técnicas, painéis e equipamentos afins para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência nesses grandes eventos. O projeto de lei do deputado Fred Pacheco também foi aprovado por unanimidade na CCJ. Eu fico muito feliz de ter, de fato, esse projeto aprovado, porque o Carnaval é o maior espetáculo da Terra e que, de alguma maneira, priva as pessoas com deficiência, de certa forma, de presenciar esse espetáculo que deve ser para todos. Então, quando você consegue fazer e não uma adaptação, a verdadeira inclusão de colocar equipamentos, né, acessíveis para dar espaço para que as pessoas tenham todas as possibilidades de acesso, sejam sensoriais ou táteis, isso de fato é a inclusão que a gente pode conceder à pessoa com deficiência. A deputada Célia Jordão recebeu no Palácio Tiradentes, nesta terça-feira, a consuleza húngara e o deputado Christoph Satmári. Entre os temas debatidos no encontro está a possibilidade de estreitar ainda mais a relação comercial entre o Brasil e a Hungria. Atualmente, €500 milhão são investidos pelos países por ano. As negociações vão desde a compra de componentes de carros, commodities e o setor de tecnologia. A Hungria também tem interesse no setor alimentício, em que é muito forte. A agroindústria se destaca como a pesagem de gado por fotografia. Através deste sistema, é possível saber o peso do animal. Já em relação aos descendentes e imigrantes, a maior colônia da Hungria no Brasil está em São Paulo. São cerca de 100 mil pessoas. No Rio, o número é menor. Gira em torno de 15 mil. Mesmo assim, há o interesse de se investir no Estado. A Hungria ela é muito forte nesta indústria farmacoquímica
E eu também sou, né, a presidente da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento, né, dessa questão farmacoquímica aqui no nosso estado do Rio. E o bate-papo foi muito bom nessa questão do desenvolvimento econômico, que é uma atuação do deputado Christoph, ele que também já foi ministro, né, de comércio exterior do país. Então, eles demonstraram muito interesse, né? Vou levar também essas pautas do interesse colocado para o nosso presidente Bacelar, né, para que a gente possa estreitar mais essas relações. Nos últimos 10 anos, muitas empresas húngaras vieram para o Brasil e tiveram investimentos em várias áreas e também uma cooperação com a indústria aeronáutica entre o Brasil e a Hungria, com a Embraer. Devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a economia europeia tem vivido momentos difíceis. O setor de óleo e gás tem sobrecarregado o continente. O Brasil é o segundo país da América Latina em parceria com a Hungria. Por isso, o interesse comercial com o país. A atuação do deputado também é na linha do desenvolvimento econômico. E ali nós destacamos, né, essa boa relação comercial que o Brasil tem com a Hungria. E a Hungria permanece firme, né, no propósito de, inclusive, ampliar, né, essa relação com o Brasil e estreitar ainda mais essa relação com o estado do Rio de Janeiro, com o desejo, inclusive, de fazer investimentos aqui no nosso estado. Nosso volume de negócio vai aumentar a partir desse ano bastante, porque a Hungria adquiriu 2 aviões Embraer KC-390, que vão ser entregues em 2024. O setor de educação também se destaca entre os dois países. Por ano, 250 brasileiros vão estudar no país amigo. Os cursos vão desde a graduação até o doutorado. Os estudantes recebem uma ajuda de custo do governo para viver no país, mas é importante que se fale inglês. Até hoje, cerca de 4.200 estudantes brasileiros já se formaram por lá. Cursos como medicina, veterinária, engenharia, arquitetura e agronomia se destacam. O ano letivo começa sempre em setembro e o período de se candidatar é entre os meses de novembro e janeiro. No estado do Rio, no Brasil, deve se dedicar cada vez mais ao ensino e à formação das pessoas para que o nosso país, de fato, se desenvolva social e economicamente. Então, esse assunto ele foi abordado também, né, dentre os temas da pergunta que fiz se existiam muitos brasileiros vivendo na Hungria, e eles relataram que era cerca de 5.000, né, brasileiros. E aí falando, né, da questão do esporte, da educação, né, veio essa informação que é muito importante, a gente até está passando aqui, né, através da TV Alerj, para os nossos estudantes aqui, né, fluminenses. Então, isso é uma oportunidade para aquele jovem que tem muita vontade de estudar e muitas das vezes não tem essa oportunidade de custear os seus estudos. Ainda na área econômica, esse ano serão entregues 2 caças fabricados pela Embraer ao governo húngaro. No esporte, o deputado Christoph Satmári e a consuleza Zsuzsanna László destacaram a parceria com o Flamengo, que vem desde 2017. O rubro-negro, todos os anos, tem a equipe sub-17, que participa de um torneio da categoria e já foi campeão há 2 anos. Esses laços esportivos contribuem para fortalecer a amizade entre os dois países. O vice-presidente, inclusive do Flamengo, doutor Maurício Gomes de Matos, é muito amigo e a gente fica feliz, né, de saber dessa informação que o Flamengo está aí participando com o seu sub-17 nas competições que eles promovem lá na Hungria. O plenário aprovou hoje o projeto que cria regras e diretrizes para a acessibilidade de pessoas com um transtorno do espectro autista em pontos turísticos, hotéis e outros estabelecimentos de hospedagem. O texto é assinado pelo deputado Brazão e outros 9 parlamentares. Veja como foram as votações.
Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que inclui na legislação que concede incentivos fiscais e tratamento tributário diferenciado para importações o setor industrial de pescados. O objetivo da proposta é atrair investimentos, promover o desenvolvimento econômico e aumentar a competitividade do setor, incorporando ao ordenamento jurídico fluminense 2 benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Minas Gerais. Segundo dados do governo, no ano de 2022, a produção primária do setor no Rio de Janeiro atingiu 63 mil toneladas, gerando um faturamento de 465 milhões de reais. O Rio também é o 3º maior estado importador e o 2º mercado consumidor do país. A proposta recebeu 3 emendas e será analisada novamente em plenário. Outro setor que também deve receber um tratamento tributário diferenciado é o de cimento, concretos e argamassas. Essa mensagem foi também encaminhada pelo Poder Executivo e também tem um grande objetivo de atrair mais investimentos e aumentar a competitividade entre outros entes da federação. O projeto recebeu 5 emendas e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Um projeto que cria regras e diretrizes para a acessibilidade de pessoas com transtorno do espectro autista em pontos turísticos, hotéis e demais estabelecimentos de hospedagem também foi discutido durante a sessão. A proposta determina que nessas localidades sejam disponibilizados materiais de apoio, placas de atendimento, estacionamento prioritário, banheiros adaptados à família, abafadores de ruído e colaboradores devidamente treinados para esse tipo de atendimento, além de medidas que possibilitem uma experiência satisfatória ao visitante autista. O texto, que é assinado pelos deputados Brazão, Fred Pacheco e outros 8 parlamentares, foi aprovado e vai à sanção ou veto do governador. Essa é uma iniciativa que não parte só de mim, de outros deputados que também são coautores desse projeto, para que de fato a gente tenha uma inclusão verdadeira, que perpassa a adaptação, porque a adaptação é quando você dá um jeitinho, e a gente não está falando mais da necessidade de fazer adaptação, a gente está falando de inclusão, incluir é tornar o lugar comum para todos. E essa é mais uma iniciativa que a gente está tendo aqui na casa. Pessoas com doença renal crônica que estejam em tratamento contínuo de hemodiálise vão poder realizar as sessões na clínica conveniada ao SUS mais próxima de onde estiverem, caso precisem se locomover para qualquer local do estado. A hemodiálise em trânsito deve ser realizada sem a necessidade de agendamento prévio no mesmo dia ou no dia seguinte, mediante a apresentação de uma carteira estadual que identifique a doença. O documento deve ser emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. O projeto do deputado Daniel Librelon permite que o paciente realize o tratamento em trânsito por até 30 dias no máximo. A matéria aprovada segue para análise do governador. Laboratórios, planos de assistência médica e demais estabelecimentos de saúde que realizam exames laboratoriais e de imagem podem ser obrigados a aceitar o prazo de validade determinado no pedido médico. Segundo a proposta do deputado Dr. Pedro Ricardo, tem sido cada vez mais comum que pacientes só consigam vagas para o agendamento dos exames depois que o prazo de validade do pedido médico já expirou, o que acaba fazendo com que os pacientes tenham que remarcar suas consultas somente para solicitar novos pedidos. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Pessoas com deficiência e com doenças raras devem ter prioridade junto com idosos e gestantes em atendimentos de repartições públicas do Estado. O projeto do deputado Munir Neto e outros 23 parlamentares foi aprovado. E pessoas com doenças raras também podem ter atendimento prioritário em urgências e emergências dos hospitais públicos e privados do Estado. O paciente deve apresentar declaração médica ou documento que ateste a sua condição para receber a prioridade. Estabelecimentos que não seguirem a norma podem ser multados. A proposta, também apresentada pelo deputado Munir Neto e por outros 24 parlamentares, foi aprovada e depende da sanção do governador para virar lei. Um projeto foi complementar. Já existia a lei que era para atender em órgãos públicos e privados com prioridade pessoas idosas e pessoas com deficiências. E nós incluímos nesse projeto pessoas com doenças raras. Então foi sensacional porque também vai priorizar no atendimento as pessoas com doenças raras. E o segundo projeto, ele é um projeto criado por nós, em discussão junto com os raros, aonde vai priorizar
o atendimento às pessoas com doenças raras em postos de saúde e hospitais, públicos e privados. A gente sabe da importância que é priorizar o atendimento das pessoas raras, porque já é difícil ter o diagnóstico dessa doença. E também você ficar numa fila de hospital por horas só faz aumentar o sofrimento e o risco de vida. Em primeira discussão foi votado o projeto que cria no Estado a política de direitos humanos e assistência aos filhos de pessoas privadas de liberdade ou submetidas à medida socioeducativa de internação. A medida apresentada pelo deputado Márcio Canella busca realizar a identificação e o cadastramento desses filhos menores de idade ou incapazes, para garantir o acesso aos serviços de saúde, atendimento psicológico e educacional necessários às crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O texto recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Também foi votado em primeira discussão o projeto apresentado pelo deputado Rosenberg Reis, que pede a criação de uma delegacia especializada em investigar as mortes de policiais e demais agentes da segurança pública do Estado. Segundo dados apresentados pela própria Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, entre 2013 e 2017 foram registradas mais de 490 mortes de policiais. Em 2018, os números chegaram a 92 óbitos. Já em 20, 21 e 22 foram registradas 44, 41 e 31 mortes em todo o estado. Mesmo com esse decréscimo nos números recentemente, os índices ainda são considerados alarmantes pelos especialistas de segurança pública do estado. A matéria foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar por mais uma votação aqui no plenário. Por fim, foi votado o projeto que determina a distribuição obrigatória de sapatilhas hospitalares descartáveis em hospitais, clínicas, laboratórios médicos e demais estabelecimentos públicos e privados, como escolas e universidades. Apresentado pela deputada Marta Rocha na época da pandemia, o projeto foi aprovado e retorna para a segunda discussão. A Reserva Biológica Poço das Antas, em Silva Jardim, completa 50 anos. A área de preservação foi a primeira desse tipo criada no país. A Reserva Biológica de Poço das Antas foi criada para preservar o ecossistema da Mata Atlântica costeira e proteger a fauna nativa na época muito ameaçada de extinção, como o mico-leão-dourado. De acordo com o censo feito no ano passado, já são 4.800 micos que vivem na reserva. Atualmente conta com viadutos para proteger os animais do risco de atropelamento na BR-101. O projeto de monitoramento tem 40 pontos instalados em várias partes da reserva. O trabalho teve início em agosto de 2018 e, desde então, já fez mais de 10 mil registros de espécies. Com câmeras instaladas em diversos pontos, é possível captar a passagem das espécies de um lado para o outro. As lentes já registraram cachorros do mato, a onça parda, tamanduá-mirim e um simpático mão-pelada. O secretário executivo da Associação Mico-Leão-Dourado destacou que nesse meio século de existência, a reserva tem um papel importante na pesquisa e proteção da natureza da região. Ali foram feitas pesquisas, foram feitas reuniões de trabalho, recebemos escolas e uma série de atividades para tentar chamar a atenção do mundo para esta espécie tão ameaçada e para a importância da proteção da Mata Atlântica no Brasil. Convidamos todo mundo para celebrar esta data tão importante e nós da Associação Mico-Leão-Dourado, que vivemos ali 27 anos, se sentimos muito orgulhosos dessa parceria com o ICMBio, o IBAMA e o IBDF anteriormente, o governo brasileiro, que junto com as organizações não governamentais pode fazer muito para a proteção da natureza no Brasil. Parabéns, Poço das Antas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.